Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no Cafil Live, um programa do Cafil, Centro Acadêmico de Filosofia Leonel França, aqui da PUC do Rio de Janeiro, com o apoio do Departamento de Filosofia. Meu nome é Luan Rosário de Oliveira, sou o presidente do Cafil para o ano de 2023. E nesse programa vamos falar sobre a grande novidade que o Departamento de Filosofia da PUC do Rio de Janeiro oferece para os seus alunos, que é exatamente a sua nova grade curricular. E para isso, convidamos o doutor Edgar de Brito Lira Neto e a doutora Luísa Severo Buarque de Holanda, respectivamente o diretor e a coordenadora do curso. Professores, muito obrigado por atender ao nosso convite. Então, Obrigado a qual você, que é Luan. Obrigada também, Luan. Então, gostaria de começar perguntando qual é a proposta dessa nova grade curricular. Posso começar respondendo? Pode sim. A gente fez uma reforma curricular com muito carinho, a gente pensou longamente a respeito dela, né? E finalmente, agora em 2023, a gente conseguiu implementar essa reforma, então a nova grade curricular está em curso, os alunos que entraram esse ano já entraram cursando esse novo currículo, e a ideia dele foi, por um lado, manter aquela formação sólida que já é tradicional da PUC-Rio, voltada, no caso da licenciatura, para o ensino fundamental e médio, no caso do bacharelado para entrar na pós-graduação e o ensino superior, etc., para pesquisa. Então, a gente continua com essa proposta não foi deixada para trás, mas a gente quis, ao mesmo tempo, inovar trazendo tanto novas disciplinas que são mais atualizadas, que estão mais de acordo com as demandas do nosso tempo, quanto uma grade um pouco mais flexível, de modo que a pessoa possa cursá-la já se direcionando para os seus interesses e, eventualmente, para uma formação mais ampla que não seja necessariamente voltada para a sala de aula, para o ensino fundamental ou superior. Então, nessa proposta de o que a gente está chamando de flexibilização, a gente bolou uma série de grupos de disciplinas optativas. O aluno tem um pouco menor número de disciplinas obrigatórias e um maior número de disciplinas optativas, mas, ao mesmo tempo, esses grupos precisam ser todos percorridos. Então, a gente bolou um sistema de indução em que o aluno precise necessariamente fazer, no mínimo, uma disciplina ou duas de cada um desses grupos temáticos que cobrem certas áreas da filosofia, e depois de ele ter percorrido todos esses grupos, ele poderá ainda ter algumas optativas livres em que ele vai insistir um pouco mais no grupo que foi da área da sua preferência, digamos assim. Então, a gente tem uma maneira de associar uma obrigatoriedade com uma liberdade de a pessoa fazer o curso que ela está mais interessada em fazer. Ok, professor Edgar, e qual é o profissional que a filosofia da PUC do Rio quer formar? Como é que é o perfil desse profissional? Eu acho que essa grade, além de tudo que a Luísa falou, ela tem um deslocamento na direção de um profissional mais eclético. Ou seja, se o nosso aluno quiser ir para pós-graduação, fazer o mestrado e o doutorado, para depois se capacitar a dar aula no ensino superior, ele vai estar super bem preparado. Se o horizonte imediato dele é dar aula para o ensino básico, ensino médio, via licenciatura, ele vai estar muito bem preparado. Mas, ao mesmo tempo, essas vocações elas demoram para se consolidar, não é? A história de cada um de nós, pegar os professores do quadro do departamento, você vai perceber que cada um tem uma história. Quer dizer, a gente não nasceu sabendo que queria fazer filosofia, né? Ser digamos assim, um profissional da filosofia. Então, eu diria que o aluno que aproveitar o que a gente está oferecendo, ele vai estar muito bem preparado para outras jornadas, por exemplo, para atuar na mídia, para fazer um concurso público para o Senado Federal, ou enfim, para o Judiciário. Ele desenvolverá, eu vou listar algumas competências que me parecem que, se o aluno aproveita bem o que a gente está oferecendo,
o diferenciam, digamos, né? O pessoal gosta muito de falar de mercado, enfim, diferenciam no mundo do trabalho, vamos dizer assim, né? Então, competências hermenêuticas, ou seja, aprender a ler textos nas entrelinhas, né? Textos de alta complexidade, né? A pessoa que, de fato, aproveitar, terá, digamos assim, desenvolvido essa capacidade num nível bastante diferenciado, né? Questão do raciocínio lógico, né? Capacidade inferencial, capacidade de juntar complexidades, variedades, enfim. A questão de percepção de contexto, questão de aquisição de uma certa cultura geral. O currículo novo tem várias possibilidades de eletiva, de você ir para o departamento de arte, para o departamento de direito, para o departamento, enfim, de engenharia, se for o caso, dependendo aí do teu perfil. Desenvolvimento de competências comunicativas, né? A gente, ao mesmo tempo que tenta formar o professor, tenta formar uma pessoa que possa expressar, quer dizer, os seus pensamentos de forma tão clara quanto possível para públicos não necessariamente acadêmicos, filosóficos, né? Um professor que pode dar aula no ensino médio, que pode dar aula numa pós-graduação lato sensu, é alguém que também pode falar na mídia, né? É alguém que também pode lecionar em cursos de direito, que pode lecionar em cursos de comunicação, não é? E, por último, eu ainda destaco o fato de que a filosofia, em geral, demanda que a pessoa adquira, que sejam rudimentos de uma segunda língua, dependendo do autor que ele escolhe para trabalhar, né? Então, tem aí um oferecimento generoso, no mínimo, de uma aquisição instrumental de conhecimentos em francês, inglês, alemão, grego, dependendo aí de qual é o autor que é a pessoa. Então, resumindo tudo isso, a pessoa que atravessar esse leque, né, de ofertas, né, de uma maneira séria, de uma maneira racional, de uma maneira envolvida, ele está muito bem preparado para fazer o que ele quiser, né? Eu arrisco dizer, sem pudor nenhum, que ele estará melhor preparado do que em qualquer outro curso que ele possa escolher, né? Para dar um passo seguinte dentro desse momento de transformação que ninguém sabe exatamente em que vai se trabalhar, à luz das inteligências artificiais, dos GPTs, da vida, dessa coisa toda, né? Então, é um pouco essa a direção. Se quer ser professor, será um excelente professor, mas se de alguma maneira a vocação se mostrar em outra direção, eu tenho certeza que não terá sido tempo perdido cursar a graduação em filosofia aqui conosco. Com certeza. Falando exatamente sobre essas novas matérias, né, que entram aí, a próxima pergunta seria essa. A inclusão dessas novas disciplinas, o que está entrando de novidade aí nessa grade curricular? Quais são as matérias assim diferentes aí? Tem um leque muito grande de novas disciplinas. Eu vou citar algumas assim de cabeça, porque eu acho que só o nome delas já vai dar uma noção do que a gente está bolando e vai ser bastante atraente. A gente tem disciplinas, por exemplo, como pensamento oriental 1 e 2, a gente tem filosofia africana, pensamento ameríndio, a gente tem filosofia latino-americana, pensamento brasileiro, ou seja, uma série de outras vertentes filosóficas que o currículo anterior não contemplava. A gente tem também filosofia da tecnologia, a gente tem retórica, filosofia da mente, semântica filosófica, toda uma nova área também da filosofia que é muito interdisciplinar, que trabalha com neurociências, psicologia, enfim, que está sendo muito pesquisada hoje em dia. A gente tem também na licenciatura uma série de disciplinas mais voltadas para o ensino da filosofia, para o estado atual da questão, ou seja, da discussão sobre o que significa estudar filosofia em particular, né, em todos os níveis. A gente tem também um foco importante na metodologia, quer dizer, a gente quer que desde o segundo período já o aluno pense e aprenda sobre o que é pesquisar filosofia hoje diante das novas tecnologias e também tenha bastante prática de escrita, né, que é uma coisa que se adquire com o tempo e com muito exercício. Então, a gente tem também o pensamento ecológico, que é uma marca do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, me parece, né, essa pesquisa ligada à emergência climática atual. Então, a gente tem também uma série de disciplinas voltadas para esse campo.
das quais o pensamento ecológico me parece que é o carro-chefe, mas não é a única. Enfim, acho que são essas as disciplinas que me vêm à mente nesse momento, assim, mas há muitas outras. Tem também uma série de disciplinas extensionistas, né, que estão correspondendo a essa atual exigência de a universidade dialogar com os vários setores da sociedade, sair dos seus muros e ouvir o que as comunidades precisam, os setores da sociedade precisam, e tentar ajudar de alguma maneira, e tentar aprender com essas pessoas, tentar... Então, a gente tem também disciplinas integralmente extensionistas, disciplinas criadas para isso, né? Com 60 horas ao longo de um semestre, voltado para algum tipo de trabalho ligado a uma instituição fora da universidade ou a um grupo da sociedade civil, enfim. Acho que são essas mais ou menos as disciplinas que a gente está oferecendo agora. A gente falou sobre filosofia ambiental, né? Agora, filosofia ambiental, pensamento ameríndio, pensamento oriental, filosofia africana, são com certeza temas assim que as pessoas normalmente não ligavam à filosofia, né? Filosofia pensa em filosofia tradicional, filosofia da Idade Média, filosofia moderna, contemporânea, mas filosofia ameríndia, né? Como seria filosofia ameríndia? E filosofia ambiental? Como é falar sobre isso, né? Então, a nova grade traz todo esses novos pensamentos, esses novos olhares para o que estamos vivendo, né? O professor falou sobre inteligência artificial. Como é que agora, né, nesse novo momento, me parece que a inteligência artificial veio para ficar, está aí já influenciando tanto, né, na nossa sociedade. Como é que o curso de filosofia da PUC olha para a inteligência artificial nesse momento? Alô, eu vou deixar a Luísa falar sobre pensamento ameríndio e africano, enfim, acho que é a melhor pessoa para fazer isso. Eu vou responder, então, a ponta da questão. A gente tem na pós-graduação uma pesquisa muito interdisciplinar, com departamentos como de informática, de engenharia, etc. E a gente percebe a importância da filosofia nesse debate, né? Porque não se trata apenas de preparar as pessoas para acompanhar o passo desse desenvolvimento tecnológico. A gente precisa, por razões éticas, por razões políticas, dar alguns passos atrás e perguntar qual é o propósito de tudo isso, né? O diálogo com o Departamento de Direito, por exemplo, sobre o que se fundamentaria uma legislação como a LGPD, né? Então, eu acho que a filosofia é um campo privilegiado de questionamento sobre, digamos assim, a razão de ser, o sentido mais profundo desses desenvolvimentos todos, né? Alguém precisa pensar o que a gente está querendo digamos assim, com esse oferecimento todo de novas formas de produção de conhecimento e etc. E, nesse sentido, eu acho que a gente tem que investir filosoficamente nisso, por muitas e muitas razões. Só complementando, então, sobre esse tema que você levantou, me parece que já há algum tempo que as pessoas vêm reivindicando o reconhecimento de outras tradições filosóficas como filosofia, né? Quer dizer, existia uma certa tendência durante muitas décadas, séculos, de reconhecer como filosofia apenas a filosofia de matriz grega, ou seja... Eurocêntrica. Eurocêntrica, E, bom, né, às vezes com pretextos, digamos assim, muito simplórios, como a filosofia é uma palavra de origem grega que nasce na Grécia, sim, mas há traduções possíveis para essa palavra em diversas outras línguas e tradições, e até você falou novos olhares, né? Mas muitas vezes são olhares muito antigos, que simplesmente nós não tínhamos olhado para esses olhares ainda. Agora, claro que o percurso que leva desde o momento de reivindicação até uma institucionalização disso é um percurso longo, né? Não é simples você fazer uma reforma curricular do ponto de vista mesmo administrativo, né, burocrático, mas, sobretudo, do ponto de vista de um pensamento sobre o que deve ser esse novo curso. E então, só para exemplificar, a gente teve que fazer concurso, né, para
para fazer uma espécie de banco de cadastro reserva e uma fila de contratação para pessoas especializadas nessas áreas, porque nós que já estamos lecionando há mais tempo, temos muito interesse nessas áreas, gostamos de ler e de estudar, mas não necessariamente temos a competência para lecioná-las, porque não fomos formados dessa maneira, né? Não tivemos oportunidade, durante a nossa formação, de entrar em contato com esses pensamentos. Então, vamos aí tentando tapar esse buraco por interesse, mas não são as nossas áreas de especialidade, naquelas nas quais a gente fez a nossa pós-graduação, etc. Então, isso nos possibilita abrir espaço para novas pessoas que estão aí preparadas para trabalhar e precisam da expansão dos seus campos de atuação. Sim, eu fico feliz como aluno por ter essa oportunidade, esse pensamento tão sobretudo, carinhoso, né, com a nossa cultura, né, pensamento ameríndio, né, e a PUC-Rio está sendo pioneira em poder estar oferecendo isso para os alunos. Professor, sobre o trabalho com o CIEP Ayrton Senna e a filosofia, o senhor poderia falar um pouco para a gente? Pontualmente, né, a coisa se origina com o edital da FAPERJ, quer dizer, tentando mitigar os passivos do isolamento social durante a pandemia. E a gente entrou com um projeto de cultura digital. Quer dizer, a ideia é devolver ao aluno o interesse pela escola, pelo conhecimento, pelo aprendizado no nível básico, passaria necessariamente por conhecer quem é ele, né? Quais são os hábitos, que tipo de jogos ele costuma jogar, como é que ele acessa a rede, se ele usa o celular para estudar. Quer dizer, então, montamos esse aparato, agora temos uma sala lá dentro do CIEP, onde nós vamos começar, à luz desse conhecimento que nós produzimos, quer dizer, oferecer alternativas para os alunos. E isso se casa muito diretamente, você vai da ponta da filosofia da tecnologia, a questão das preocupações sociais e da extensão da qual a Luísa falava, né? Então, eu quero crer que, em futuro muito próximo, nós vamos ter lá no CIEP Ayrton Senna uma simbiose excelente entre o ensino superior e o ensino básico, né? Que enriquece todo mundo. A ida dos nossos alunos para lá, dos nossos professores para lá, e tem ido gente de outros departamentos, além da filosofia, enriquece, enobrece o pessoal do CIEP e nós aprendemos muito com eles, né? Senão a gente fica aqui na bolha da academia, não entende o mundo lá fora e as suas demandas, fica achando que sabe do que as pessoas precisam, né? Eu nesse ano que eu já estou lá fazendo essa pesquisa, aprendi horrores. Então, isso tudo, concluindo, né, tende a formar um aluno mais atento ao mundo, né? Mais atento à diversidade do mundo, né? Quer dizer, desde uma ponta, o sujeito que está lá em cima do GPT, até a outra ponta, o camarada que está, enfim, precisando viabilizar o empreendedorismo local através de redes. Mas para isso a gente precisa conhecer essas subjetividades, essas necessidades. Então, isso também é o novo currículo, isso também é o novo departamento. Enfim. Faz parte dessa extensão, né, professora Luísa? Isso, acho que é a ideia de extensão. Né? Existe um clamor da parte do jovem por mais tempo de filosofia na sala de aula. Isso, desde aquela ocupação, você deve lembrar do Ocupa PUC, né? Desculpa, o Ocupa PUC foi um evento que nós fizemos para tentar entender o que foram as ocupações, lá em 2015, 2016. Mas muitas escolas no Rio e em São Paulo, sobretudo, foram ocupadas. E naquela época eu perguntava para os alunos, né, por que eles queriam filosofia, né? E eles confirmavam, tanto que conseguiram elevar aqui no Rio de Janeiro, através de um trato, para 2 tempos. E agora isso está em questão com a nova base comum curricular. Enfim, mas se trata também de fazer uma filosofia que não seja uma filosofia de cátedra, né? O que a gente quer falar com esses alunos, a gente tem que falar uma filosofia que se insira, quer dizer, dentro do universo de preocupações que é o do aluno do ensino médio. E, inclusive, mais diferenciadamente ainda, do ensino médio de elite, do ensino médio de periferia, do ensino médio... São várias juventudes no plural, né? Sim.
Então, esse tipo de sensibilização é muito importante do ponto de vista de uma formação realmente cidadã. Contexto, né? Eles têm que encontrar o contexto, a razão, né? Mas, professores, eu queria perguntar, e gostaria de vocês dois aí, para concluir esse nosso episódio aqui, por que fazer filosofia na PUC? Parece que tudo que a gente respondeu, de alguma maneira, foi uma resposta o tempo inteiro a essa pergunta, né? Quer dizer, a gente está aí com esse currículo fresquinho, bastante atualizado. A PUC-Rio é uma universidade também que incentiva bastante a interdisciplinaridade, então me parece que qualquer pessoa que tenha um campo de interesses vasto e muito aberto e queira experimentar um pouquinho de cada coisa, vai se sentir à vontade para isso aqui. A gente tem o esquema dos domínios adicionais, que também é uma espécie de, digamos, ênfase, né? Uma ênfase em alguma área que também passeia por vários departamentos. Eu acho que é uma universidade que tem essa característica de não compartimentar os saberes, né? E a filosofia tentou, com esse novo currículo, corresponder bastante a esse tipo de perspectiva. Só uma coisinha que eu acho que vale a pena acrescentar ao que a Luísa disse, Eloá, é o fato de que, além de ser interdisciplinar, o curso, o nosso alunado é um alunado muito variegado, né? E, nesse sentido, a gente até conta com vocês do CAFIL para divulgar as formas de ingresso na PUC, os vários vestibulares, a política de bolsa e essa coisa toda. Mas, voltando a essa variedade, a gente tem o profissional liberal que tem algum tempo livre e quer estudar filosofia mais sistematicamente. A gente tem a pessoa que já fez uma primeira graduação e entendeu que precisa de filosofia para sistematizar os seus conhecimentos, ou enfim. A gente tem a pessoa que saiu do ensino médio e resolveu fazer filosofia por algum motivo, de vocacionada desde cedo, e etc., né? Pessoas de várias classes e etnias, enfim, convivendo, quer dizer, dentro do mesmo espaço, e com essa possibilidade ainda de se relacionar com outros departamentos. Então, na verdade, o que se tem é uma experiência muito rica. A experiência que a gente proporciona e pretende se intensificar como sendo uma experiência de enriquecimento humano, né, sobretudo. Além do que, como eu defendi no início da minha fala, eu quero crer que a pessoa que consiga realmente levar a sério o curso, se envolver com as possibilidades, vai sair daqui, quer dizer, muito bem preparado. Ok. Professores, muitíssimo obrigado mais uma vez por terem aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente, falando um pouco dessa novidade. E para mais informações, acesse o site do Departamento de Filosofia, que você encontra na descrição desse vídeo, ou no link que fica aqui na capa desse canal. Então, até o próximo episódio do CAFIL Live. Muito obrigado. Obrigada.